Pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo da segunda temporada de questões comentadas. Eu quero te lembrar da nossa promoção. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com essa hashtag e você já vai estar participando. O que você pode ganhar? Um livro da sua escolha até R$100 na Amazon ou na Saraiva. Você vai escolher o livro até R$100. Para participar, basta compartilhar. Hoje nós vamos discutir questões ligadas ao ECA, para iniciar já os nossos preparativos para a série que vai vir no segundo semestre, que vai ser o estudo completo do ECA. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal, nós vamos contemplar o Estatuto da Criança e do Adolescente com essas questões. Primeira questão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, analisando as afirmativas a seguir, a que não está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante à garantia de prioridade é que toda criança ou adolescente tem direito de... Vamos lá, agora a gente vai analisar as questões. Número 1. Letra A. Receber destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Essa é a grafia do artigo 4º, parágrafo único, linha D. Então essa aqui está correta. Perfeito, certinho. Não tem nada para dizer dessa questão. É exatamente isso. O governo deve privilegiar na destinação dos recursos públicos a proteção à criança e à juventude, à infância e à juventude. Correto, perfeito. Pelo menos deveria acontecer assim. B. Receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Essa também está correta. É do mesmo artigo, o artigo 4º, e nós estamos aqui trabalhando o parágrafo único, a linha A, no caso. Então, também está correto. Perfeito. C. Ter cuidados médicos, odontológicos, farmacêuticos, policiais e espirituais. Apesar de concordar com a grande maioria, menos com esses cuidados espirituais aqui, né, que esses cuidados são públicos e também obrigação da família, e temos que respeitar as famílias que não querem ter uma religião, por exemplo, né, as famílias que optam por essa situação, todos esses cuidados aqui são necessários, mas infelizmente não há essa obrigação na lei. Então, essa está incorreta, tá? Então tome cuidado quando há também essas imposições, né, religiosas, no caso, porque isso acaba evidenciando aí o erro da questão. Então nós deveríamos marcar nessa questão a letra C de casa. D de doido. Ter atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Isso é a grafia do inciso B. Perfeito também. É ter preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Essa é a grafia do inciso C de casa. Perfeito, como diz a lei. Essa questão, ela foi uma questão da FUMARC, tá? Do concurso aqui da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Próxima questão, também da FUMARC, também da Secretaria de Educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em julho de 1990, por meio da Lei 8.069, é referência mundial
como legislação destinada à proteção integral da juventude. No entanto, o Estatuto ainda não foi completamente implantado no país, uma vez que seus fundamentos carecem de compreensão e prática em todos os municípios brasileiros. Segundo o Estatuto, então aqui já vem, né? O que nós vamos fazer? Segundo o Estatuto, são considerados, criança e adolescente para efeitos da lei. Então aqui nós vamos encontrar para a lei o que são crianças e o que são adolescentes, para efeito da lei. Então aqui nós vamos tratar do que diz a lei. Lá no artigo 2 do ECA, há essa definição do que é criança. Diz assim: considera-se criança, para efeito desta lei, como diz o enunciado da questão, a pessoa até 14 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A única opção que retrata isso de forma fiel é a letra E de elefante. Criança até 12 anos de idade incompletos, como diz a lei, adolescente entre 12 e 18 anos. Veja que a letra A diz 13, então nós já cortamos. A letra B também diz 13, então já cortamos. A letra C diz 12 incompletos, até aqui está certo. Só que, adolescente entre 13, então já está errado, é 12. A D diz até 12 anos incompletos, então aqui está o erro, não é completo. A nossa única opção aqui é a letra E de elefante. Próxima questão não é da FUMAR, que é de um concurso de Pernambuco, se eu não me engano. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera como aprendiz, então nós vamos tratar aqui dos aprendizes, aquele que aprende uma profissão. Dentro das normas da legislação sobre educação, no capítulo 5, o direito à profissionalização e à proteção no trabalho define-se o que é considerado como aprendizagem, da seguinte forma. Então aqui nós vamos tratar do capítulo 5 do ECA, que fala sobre os aprendizes. São artigos específicos que vão descrever de forma bem elaborada o que pode ser considerado como aprendiz. Vamos para as questões. Letra A. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Pessoal, isso aqui está correto. Diz o seguinte, lá no artigo 65, tá? Só que nós temos um problema. Veja, define-se o que é considerando como aprendizagem. Isso aqui define o que é uma aprendizagem? Não. Aqui define um direito, uma garantia desse trabalho. Então, aqui nós temos um problema. Qual que é o problema? Não fala exatamente o que nós queríamos. Aqui é uma garantia e não uma definição do que é aprendizagem. Então essa aqui está errada por isso, apesar de ser retratada de forma fiel no artigo 65. B. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Também está lá no ECA, em seu artigo 66, só que não define o que é a aprendizagem. Define aqui uma garantia também para o aluno, para o aprendiz portador de necessidade, no caso aqui os adolescentes. Então essa também está equivocada por isso. Fala de uma garantia e não fala o que é a aprendizagem, porque essa é a questão, tomemos cuidado. A questão, inclusive, já grifa, passa aqui um sublinhado sobre a palavra aprendizagem, para que não fique dúvida. Então, vamos prestar atenção na hora de executar a questão por isso. Veja que até agora são todos incisos, parágrafos da lei. Não tem nada errado
a princípio. Se você faz uma leitura rápida, sem prestar a devida atenção, você pode ser enganado. Continuando. C. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então veja que aqui, nós temos até a mesma palavra, aprendizagem. Considera-se a aprendizagem. O que é considerado como aprendizagem? A formação técnica profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Isso é aprendizagem para o ECA. Qualquer coisa que fuja disso está equivocado. Então nós deveríamos marcar a letra C. Vamos continuar os nossos estudos. Se estivéssemos numa prova, como eu afirmo sempre, né, já iríamos para frente. Temos que confiar no nosso conteúdo, no que nós sabemos. Mas, como nós estamos estudando, é bom, né, analisar todas as opções. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Esse é o artigo 60, tá? Que dá aqui uma proibição. Esse artigo 60, ele vai simplesmente proibir que os nossos educandos, que os nossos alunos, que os adolescentes menores de 14 anos trabalhem, salvo na condição de aprendiz. Então, para que ele trabalhe, ele tem que desempenhar uma função de aprendizagem. Os menores de 14 anos não podem executar uma tarefa de simples labor. Tem que desempenhar uma função que tem ali um fundo de aprendizagem. Para evitar que os nossos educandos fiquem expostos a trabalhos degradantes, que dificultem a sua carga horária de estudo, é para possibilitar que os nossos educandos possam estudar e se formar naquilo que é obrigatório, que hoje é a educação básica. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1990 por meio da Lei 8.069 de 1990, dispõe acerca da proteção integral à criança e ao adolescente, determinando que, então aqui vai falar sobre a proteção integral da criança e o que é determinado para esta proteção. Vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar itens. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Corretíssimo, corretíssimo. Essa aqui é a grafia do artigo 53. Na verdade, só metade desse artigo, né? Mas está correto. É exatamente isso. A criança e o adolescente têm direito a uma educação que ela vise o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Correto. Então aqui nós já vamos lá. A 1 está correta, aqui não tem 1, nós já cortamos como ela está equivocada. Isso já vai facilitar aqui a nossa possibilidade, né, de acerto futuro. Então, a letra D e a letra A estão fora. 2. Asseguram-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse também é o artigo 53, também é o artigo 53, só que aqui nós vamos tratar do inciso primeiro. É a letra da lei. Asseguro-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, o que significa dizer que todos os educandos do Brasil, independente de classe social, cor, credo, religião, local de nascimento, condição socioeconômica, vai ter as mesmas condições para o acesso e permanência na escola. Na teoria. 3. Assegura-lhes a não necessidade de ser respeitado por seus educadores. Terrível, né?
a não necessidade de ser respeitado por seus educadores? Existe essa possibilidade? Evidente que não. Então essa está errada e é gritante, né? Os nossos educandos, eles devem ser respeitados e os seus educadores devem respeitar essas pessoas. Está totalmente equivocado. O artigo 52, inciso 2º, vai dizer que ele tem direito a ser respeitado, tá? Então essa aqui está errada, a gente corta as opções que tem 3, ficamos ali só com a letra C, que é a opção correta, não precisaremos nem ler a D. Tem direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Essa opção deixa muitos professores na dúvida. Os alunos podem contestar o meu critério de avaliação? Sim, com certeza, podem. E eles ainda podem recorrer a instâncias escolares superiores. Veja que a palavra é escolar, tá? Eles vão recorrer a uma instância escolar superior, eles não vão recorrer à Secretaria de Educação ou qualquer outro lugar. Eles vão recorrer à própria escola, pode ser o pedagogo, pode ser uma outra instância ali que esteja disponível para atender a demanda desse educando. Próxima questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando este versa sobre o direito à educação, à cultura, ao lazer, à cultura, ao esporte e ao lazer, é dever do Estado assegurar. Então aqui nós vamos tratar unicamente do artigo 54 do ECA. Ensino fundamental opcional e gratuito, até mesmo para os que não tiveram acesso à idade própria. Pessoal, nós temos um erro grave aí, ó. Não existe isso de opcional. Ele é obrigatório, segundo o que diz o inciso 1º, tá? Do artigo 54. Então essa está errada por isso. Essa também era bem gritante, né? Nós não vamos marcar a letra A de forma nenhuma. B. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade para cursos extracurriculares necessários à formação. Aqui também nós temos um erro. A palavra extracurricular está fora de contexto. Na verdade, aqui é o ensino médio. É o que diz o inciso 2º desta lei, deste artigo, do 54. Vai falar ensino médio, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade dos cursos de ensino médio. C. Atendimento educacional aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. Nós temos também um problema, sempre que dá uma limitação muito grande, tomamos cuidado com esse tipo de questão, exclusivamente, não há nenhuma outra opção para o nosso educando, aquele educando portador de uma deficiência, como diz a lei, tá? Que tomemos cuidado, nós sabemos que temos aí termos mais adequados, porém, é o que diz a lei, então a gente tem que continuar utilizando o que diz a lei, porque nós precisamos passar, e se a gente muda o que está na lei sem que a lei tenha mudado, nós vamos errar a questão e não seremos aprovados. Vamos forçar os nossos legisladores para mudar as leis, mas a gente não pode mudar a lei por conta própria. Há o risco de a gente perder o nosso cargo público, né? É uma questão fácil como essa, seria praticamente a sua eliminação no concurso. Então tomemos cuidado. Aqui vai falar sobre o artigo 3º. Não é exclusivamente, é prioritariamente ou preferencialmente, como diz a lei. Especificamente a lei diz preferencialmente. Diz preferencialmente porque nós temos alunos que não se adequam ao ambiente do ensino regular. Alunos que têm distúrbios que os levam a perda de consciência, podem ser violentos, ou simplesmente que necessitam de um amparo maior e não
vão encontrar no ambiente regular e precisam da educação especial ainda, né? Daqueles centros de ensino direcionados a esse público, como as APAES, por exemplo. D. Atendimento especializado em creches e pré-escolas às crianças de 2 a 6 anos de idade. Nós temos um problema. Aqui o que diz 2 anos de idade não é 2, é de 0 a 5 anos de idade, como diz a lei, né, no seu inciso 4º. Então, a D também ela está errada por isso, porque o atendimento especializado em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse atendimento deve ocorrer. Nós sabemos que temos uma dificuldade ainda, né, com vagas para esse público, mas a lei, no seu artigo 54, inciso 4º, dá essa garantia. E de elefante. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Esse aqui também é o 54, esse aqui é o inciso 5º. Perfeito, como diz a lei, a letra da lei. Nós vamos marcar a letra E, a D está errada, a C está errada e a B também está errada. O nosso gabarito é a letra E de elefante. Espero que vocês tenham gostado do formato, é uma possibilidade de uso. Assim nós vamos escrevendo e tentando marcar na própria tela as escritas. Peço desculpa pela letra, eu escrevo com o dedo na tela do tablet, então acaba não ficando a letra mais bonita do mundo, uma vez que minha letra já não é tão bonita assim. Pessoal, antes da gente ir, antes de concluir o vídeo, eu quero apenas lembrá-los da nossa promoção. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, você vai nos ajudar a divulgar o vídeo, a fazer o canal crescer e ainda poderá ganhar um livro da sua escolha na Saraiva ou na Amazon. Totalmente a sua escolha, até R$100. Ou seja, quase todos os livros. Então, é uma promoção muito bacana, muito fácil de concorrer, você não perde nada, você só nos ajuda e ainda tem a possibilidade de ganhar aí uma leitura do seu agrado. Espero que vocês tenham gostado, é apenas um aquecimento, né, esse vídeo, para a série que vai vir no futuro sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, não esqueça de compartilhar. Muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por compartilhar, curtir.